so strong. Olá pessoal, é Edivan Dantas, mais uma vez aqui no nosso canal e dando continuidade à regra de derivação de funções, vamos estudar hoje nessa videoaula, que é a aula número 6, a regra da cadeia, né? Que é uma técnica de derivação que serve para encontrar a derivada de uma função composta. A função composta é quando existe, resumindo assim, né? É quando existe uma função dentro da outra. Então, se eu tenho uma função y, eu posso representar por f de u. Se eu tiver uma função f de u, posso representar por y. Então, a derivada dessa função seria a derivada de y, ou seja, y', que é igual a derivada da função de fora vezes a derivada de dentro. Então, existem duas funções, uma dentro da outra. Dá-se o nome de função composta. Então, observando aqui esses exemplos, temos aqui ó, o cubo, né? Aí dentro do parênteses tem dois termos. Então, como é que eu vou fazer essa derivada? Aqui, essa função aqui é a derivada de fora. E a de dentro é que está dentro do parênteses. Então, a forma para se derivar, a regra é essa daqui. Ó. Então, y', que é igual a derivada da função externa vezes a derivada da função interna. Então, essa é a regra. Então, é só substituir y', que é igual... Quem é a derivada da função externa? A função externa é tudo isso. Então, ela está elevado à terceira potência. Então, esse 3 ele desce, que é a regra do tombo, a regra da potência, não é isso? Então, ficaria 3 vezes, abro parênteses, x ao quadrado menos 1, eleva a 3 menos 1, porque toda vida é menos 1, né? Vezes a derivada interna. Quem é a derivada interna? Que está dentro do parênteses. Então, é x ao quadrado menos 1. Então, o 2 desce, né? Também a regra do tombo, ficaria 2x, aí o expoente 2 menos o 1. Menos quem? Olha, a derivada de uma constante é 0. Então, aqui é só resolver esses cálculos. Então, temos y', que é igual 3 vezes, abro parênteses, x ao quadrado menos 1. 3 menos 1 é 2, vezes 2 vezes x, ó, 2 menos 1 é 1, menos o zero não é obrigado a colocar. Agora temos aqui uma multiplicação, não é isso? Então, olha, esse número está multiplicando esse que está fora. Então, eu posso multiplicar. Então, y', a derivada da função y, que é igual 3 vezes 2x vai dar 6x, vezes o parênteses, olha, x ao quadrado menos 1 elevado ao expoente 2. Então, aqui temos a derivada da nossa função composta, que é essa daqui. Vamos para o próximo exemplo. Temos aqui esse outro exemplo que diz, calcule a derivada da função. Então, o expoente é 20 e um parênteses x na terceira menos 1. Então, a função externa é toda essa parte aqui. A interna que está dentro do parênteses. Então, a regra para resolver é a derivada de y, que é igual a derivada da função da externa vezes a derivada da interna. Certo? Então, vamos lá. Y', que é igual... Quem é a derivada externa? Né? Tudo isso aqui. Então, o 20 aqui, que é o expoente, ele desce, que é a regra do tombo, regra da potência. Abro parênteses, x na terceira, menos 1. Eu não vou fazer nada com isso aqui, porque isso aqui é a função interna. Elevado ao expoente 20 e, por regra, menos 1. Aí, vezes, olha, vezes a derivada da função interna. Quem é a função interna? X na terceira, menos 1. Então, eu vou derivar isso aqui, ó, essa parte aqui. Então, o 3, que é expoente, desce, vai ficar 3x, a expoente 3 menos 1, não é isso? Menos, quem é a derivada de uma constante, de um número? É 0. Então, só resolvendo esses cálculos, temos y', que é igual 20 vezes, abro parênteses, x na terceira menos 1, estou resolvendo só os expoentes, 20 menos 1, 19, vezes 3x, olha, 3 menos 1, 2. Menos 0 não vai colocar. Aqui tem essa multiplicação, não é isso? Então, derivada da função y é igual 20 vezes 3, vai dar 60, x ao quadrado, vezes o parênteses, x na terceira, menos 1 elevado ao expoente 19. Então, temos aqui a nossa derivada da nossa função composta, x na terceira menos 1, fecha parênteses elevado ao expoente 20.
Vamos para o próximo exemplo. Esse outro exemplo temos: calcule a derivada da função y é igual a sen ao quadrado de x, que pode ser escrito assim, ó, y, que é igual, olha, abre um colchete, sen de x ao quadrado. Então, vamos derivar essa função aqui, certo? Então essa função ela é escrita também dessa maneira. Então, é melhor derivar essa. Então, a função... Então, a regra de derivação de uma função composta, observamos aqui que esse que está fora com expoente é a composta e a de dentro é essa daqui. Então, temos a derivada da função composta y', que é igual à função derivada de u, não é isso? Vezes a derivada da função interna. Então, temos a derivada da função externa vezes a derivada da função interna, não é isso? Então, substituindo y', ou seja, a derivada de y é igual. Quem é a função externa? É tudo isso aqui. Então, 2ds, que seria a regra do tombo, vezes seno de x elevado ao expoente 2 menos 1. Vezes quem? A derivada interna. Quem é a derivada interna? Quem é a função interna? Seno de x. Quem é a derivada de seno? Cosseno. Então, cosseno de x. Por definição, a derivada do seno de x é cosseno de x. Dando continuidade, a derivada de y temos 2 vezes seno de x elevado a 2 menos 1 é 1, não é isso? Vezes o cosseno de x. Então, temos aqui a derivada de y', que é igual... Vou fazer o produto desses dois aqui, né? Olha. Então, ficaria 2 vezes cosseno de x, vai ficar 2 cosseno de x vezes seno de x. Então, temos aqui a nossa derivada da nossa função composta, que é y é igual a seno ao quadrado de x.